Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Deltamate. Hoje nós vamos introduzir a primeira aula de semiótica matemática, já fazendo o estudo das linguagens da matemática, certo? Então nós vamos falar de dois símbolos que é utilizado muito na matemática e que todos vocês conhecem, que vão ser o nosso primeiro estudo. Esses dois símbolos vão ser o nosso primeiro estudo da matemática, a semiótica aplicada na matemática. Então, gente, não sai daí, se inscreva no canal, compartilhe, dê um joinha, certo? Escreva nos comentários o que achou da aula, qualquer dúvida e sugestões também, deixe lá nos comentários, certo, gente? E vamos começar após a vinheta. Bom, gente, olha só, a matemática, ela tem sua linguagem própria, como eu vim dizendo antes, certo? Então, muita gente não entende a matemática por não entender a sua simbologia, que a sua simbologia é a sua própria linguagem. Quando fizemos o estudo de semiótica, de um modo geral, que é especificamente a semiótica de Charles Sanders Peirce, nós falamos o seguinte, que a semiótica, que vem da palavra semiose, que é uma palavra usada por ele, que é justamente o estudo do processo de signos, ou seja, é o estudo do significado das comunicações, né? O estudo do significado das comunicações. Então, quando a gente especificou o que é signo, que a gente classificou os signos, especificou cada tipo de signo, né? Quando o signo ele é representado ao objeto, o signo ele é representado por ele mesmo, ou quando o signo ele é representado pelo representante, né? Pelo interpretante, desculpe. Então, a gente conceitou tudo aquilo para vocês verem que na matemática, o processo de linguagem, ela não foi traduzida. Então, a matemática ela é uma abreviação do grego e do latim, que eram justamente a linguagem falada pelos matemáticos da época, né? Nos matemáticos do século XV, do século XV para trás, né? Então, a partir do século XVI é que foi realmente começado a introduzir a simbologia, né? Desses símbolos, dessa linguagem. E essa simbologia é até hoje. Então é o seguinte, vamos falar de dois símbolos que é bastante utilizado na matemática, que todos vocês conhecem, que é justamente o símbolo da igualdade, igual a, e o símbolo de mais e menos, né? O porquê o mais ele representa aquela cruzinha e o porquê o menos ele representa o traço. Primeiramente, vamos falar do sinal da igualdade. Por que o sinal da igualdade ela é representado por duas retas paralelas? Nem sempre o sinal da igualdade ele foi representado dessa forma, né? Por duas retas paralelas. Antigamente, a matemática ela era puramente escrita. Então, não existia uma simbologia para a matemática. A matemática ela é escrita no latim e no grego. Certo? Desde da geometria euclidiana, desde os tempos de Euclides, que a matemática ela era escrita, era literalmente escrita, ela não tinha álgebra, não existia álgebra, né? Que você representa hoje fenômenos, você padroniza a matemática através de letras, né? Que é justamente que isso aí é o método algébrico. Mas antigamente ela era escrita, a matemática toda era os seus conceitos, teorema, era tudo escrita na linguagem materna dos matemáticos mesmos. Então hoje nós vamos falar o porquê essa simbologia e vamos traduzir hoje a linguagem matemática para a nossa linguagem, que é o português. Então, o meu objetivo aqui é que vocês entendam a linguagem matemática. Vocês entendendo a linguagem matemática, toda a sua simbologia, vai ficar mais fácil de você realmente aprender a matemática. Porque a matemática, ela não foi traduzida para o português, né? Ela morreu realmente no latim e no grego, certo? Então,
Primeiramente, vamos falar da linguagem de igualdade, que são as primeiras aulas que a gente vai dar, que a gente vai falar de várias simbologias, vamos falar da álgebra, tudo realmente aplicada, a semiótica aplicada na matemática, né? Que a gente conceituou toda a parte de semiótica, de Peirce e tudo isso, e nós vamos usar agora na matemática. Então, primeiramente, a gente vai falar da simbologia da igualdade, certo? Vocês sabiam que a igualdade nem sempre ela foi representada por esses dois tracinhos paralelos? Essa igualdade ela foi até representada por um tio, né? Justamente no meados do século XVI, por um matemático chamado François Hervité, que justamente ele representou um tio como sinal de igualdade, né? Então, gente, na verdade, esses dois tracinhos nada mais significa que o seguinte: Robert Record, que é um matemático, justamente foi um matemático inglês, na época, do Reino Unido, né? Na verdade não é inglês, ele era gaulês, né? Era da país de Gales. Então ele realmente que introduziu essa simbologia. Porque a matemática, essa simbologia, são esses dois tracinhos paralelos, foi para representar de igualdade. Esses dois tracinhos são os traços gêmeos, são paralelos um ao outro, porque significa que cada traço, esse traço aí, são iguais. Então esse traço, eles são iguais, são gêmeos. Então foi uma forma de representar essa igualdade, ou seja, o sinal de igual, com dois traços paralelos iguais. Entendeu? Então, na verdade, mas não foi muito aceito na época. Por muito tempo, eles ainda escreviam a palavra igual, né, em latim, ou seja, abreviava o A e o I, AE, que significa a equales, né, e que significa igual a. Então, por muito tempo, a igualdade ela foi representada por AE, né? Ou seja, a equales, que em latim significa igual a. Só muito tempo depois, que como é visto hoje, que foi adotado justamente essa simbologia de Robert Record, que é esses dois tracinhos paralelos para representar o sinal de igualdade, né? Então, gente, o sinal de igualdade, essas simbologias na matemática, foram resquícios, foram justamente, muitas delas, elas são abreviações da palavra latim ou grega, que por muito tempo elas foram se reduzindo da palavra e foram transformando em simbologia. Então, na verdade, o que acontece? Por quê? Para facilitar também os cálculos matemáticos, que logo quando surgiu a álgebra, não fazia sentido você escrever todo o formalismo matemático, né? Ou seja, todo o formalismo matemático escrevendo literalmente, né, frase por frase. Então, logo quando surgiu a álgebra, que foram realmente adotando representação de números por letras, né? Aí foram adotando também as simbologias para poder facilitar mais a matemática, a representação matemática. Então, essas duas simbologias que a gente vai falar aqui, que é a simbologia da igualdade e a de mais e menos, que é a de subtração e de adição, justamente é uma forma de facilitar a representação da linguagem matemática, né? Só que essa linguagem, ela não foi traduzida do latim para as outras línguas, ou do grego para as outras línguas. Então continuou justamente nessa linguagem. E muita gente hoje não entende a matemática porque os professores, até mesmo, eu não sei, até mesmo por questão mesmo de falta de conhecimento mesmo, gente, né? Não passa isso desde a base, a história da matemática, que eu acho que a história da matemática deveria primeiro ser começada a introduzir desde a base para poder justamente o aluno ele ter já a noção de como surgiu, né, cada linguagem matemática. Entendeu, gente? Então, o que acontece? Como foi que levou Robert Record a justamente introduzir esse sinal de igualdade? Justamente essas duas barras gêmeas, né? Essas duas barras gêmeas paralelas para representar a igualdade. Primeiramente, ele estava debruçado, né,
numa folha onde tinha lá, repleto de letras e números, né? Ou seja, ele representando lá o formalismo matemático, um estudo matemático. Ele pegou o tinteiro, ou seja, com a pena, né? A caneta era a pena, e mergulhou no tinteiro e fez duas barras paralelas. Ele desenhou primeiro um traço e depois desenhou o segundo traço embaixo de mesmo comprimento, né? E aí o que acontece? Ele esticou o braço depois para cima, olhou o símbolo e ficou satisfeito pela simbologia que ele ficou criado. Só que depois desse sinal ter circulado entre os matemáticos, fizeram uma pergunta a ele o porquê, o que foi que ele fez, por que ele criou essa simbologia, o que levou ele a criar essa simbologia. Ele disse o seguinte, que ele já estava cansado de muitas repetições igual a, igual a. Então, antigamente escrevia igual a, igual a, igual a, escrevia mesmo. E aí ele fez esses dois traços retos justamente para não ficar repetindo a palavra igual a o tempo todo. Né? Ou seja, uma forma mais facilitada e dinâmica para poder fazer os teoremas matemáticos e desenvolver lá o estudo da matemática. Entendeu, gente? Então, essa aí foi a primeira simbologia que falamos, né, do sinal da igualdade, que esse sinal da igualdade, justamente essas duas barrinhas, ela representa justamente essas duas barras de igual, porque representa que cada traço dessa é igual ao outro traço. Então, os traços paralelos, ele tem o mesmo comprimento, o mesmo tamanho. Então, é o sinal, justamente a representação de igualdade da matemática, né? Porque os dois tracinhos são iguais, né? Então aí, em vez de ficar repetindo A equalis, que é o AE, ou então abreviam de AE, muitos matemáticos abreviam AE, né, que é A equalis, quer dizer igual a. Então, ele fez essas duas barreiras que só depois foram adotadas por matemática que é vista até hoje, certo? Agora, gente, falar da segunda simbologia que vamos estudar hoje aqui, que é o sinal de mais e menos, né? O sinal de mais e menos, hoje representado pela cruzinha, que é o mais, e pelo tracinho, que é o menos, antigamente não era essa representação. Antigamente as representações eram feitas justamente na própria escrita, na própria linguagem materna de cada matemático. Então essa simbologia ela foi convencionada logo tempo depois com o matemático de uma forma de se comunicar entre si, de uma comunicação entre os matemáticos de diversos países e de uma forma de facilitar também justamente no processo do estudo da matemática depois do advento da álgebra, né? Que a álgebra ela surgiu entre o século XV e século XVI, ali no século XVI ali, com Isaac Newton, né? Leibniz também, que foi justamente estabelecido a padronização da matemática através de letras e números, né? Então, vamos explicar como surgiu justamente esse sinal de mais e de menos, né? Essa cruzinha e o menos. Porque antigamente a palavra mais e menos, ela vem do latim, o mais justamente vem do latim de plus e menos vem de minus, né? E na Europa no século XV, o sinal de mais e de menos, ou seja, o mais e o menos, ele é representado mais pela letra P barrado, né? Pio, que era o mais, e o M barrado, que era o menos, que era justamente o sinal de menos, né? Então, apareceram pela primeira vez, né? Esse sinal aí de mais e de menos, cruzinha, pelo compêndio da matemática de Lucas Portielli, né? Que é justamente que ele falava da suma de aritmética, geometria, proportione e proporcionalita. Ou seja, ele foi impresso pela primeira vez em Veneza em 1494, certo? E a simplificação, ele é uma simplificação do latim et, que et significa i. Você sabe que no português, o i, ou seja, é uma conjunção adversativa, aditiva, que representa uma adição no próprio português, né?
Então o i, ele dá a ideia de soma, né, no português. Então esse et, que é no latim, que é o i no latim, ele é abreviado justamente o quê? Sumiu o e e ficou o t. E o traço do T desceu. Você vê que ali é uma cruz, mas ali não é uma cruzinha, ali é um T, que é justamente uma abreviação de et. Que esse et significa i, ou seja, é uma adição. O i representa uma adição. Então, e o menos, que era o m barrado, ele era a representação, ou seja, como foi que surgiu o menos? A barra de cima que ficava em cima do m permaneceu e o m saiu. Então aquele tracinho ali era o tio, justamente era um tio em cima do m. Em cima do m, ou seja, era o tio em cima do m, né? Então o m saiu e ficou o tracinho de menos, né? Que esse tracinho de menos, justamente, ele é o tio que ficava em cima do m, representado antigamente. Então, gente, hoje a matemática, ela tem os símbolos dela, muitas vezes, ela é uma abreviação dos símbolos, ou seja, primitivos. Existiam os símbolos primitivos na matemática que hoje se abreviou, né? Que a gente vai falar de raiz quadrada, né? O significado de raiz quadrada, né? Que na verdade é uma palavra também em latim, que não foi traduzido para o português, e aí ficou uma palavra realmente sem nexo, uma palavra sem sentido. Raiz quadrada, em português raiz quadrada é outro significado, né? Mas a gente vai ver também o significado, por que o nome raiz quadrada, né? Que traduziu, que foi realmente uma tradução que mudou o contexto para o português, né? Que era do latim para o português, que foi essa tradução que mudou o contexto totalmente da palavra radix quartum, que é justamente da palavra da raiz quadrada, né? Então, nós vamos aqui, a gente introduziu aqui justamente toda essa simbologia de mais e menos, o porquê hoje surgiu essa simbologia, né? Então, gente, a matemática é isso aí. A matemática, ela é uma linguagem própria devido a várias convenções entre os matemáticos de comunicação entre eles, e que todos os alunos desde a base têm que começar a se atenar, os professores têm que começar a ensinar os alunos desde a base a história da matemática, para poder se familiarizar com a linguagem, da onde surgiu cada simbologia, da onde surgiu até os teoremas, que depois a gente vai falar primeiramente, vai se ater primeiramente só na linguagem, para depois a gente ir justamente em cada ramo da matemática. Que cada ramo da matemática também, você tem uma palavra grega e latim também. E vai ver o porquê do estudo, o porquê trigonometria. Trigonometria, o que significa trigonometria? Que veio do grego, né? Trigonometria é o estudo do triângulo, né? Ou seja, você tem também a geometria. Geometria, geo é terra, metria é medida, é o estudo da terra, medida da terra, né? Porque você teve os gregos que calculavam, que calcular o raio da terra, fazia através da sombra, né? do Sol. Então, tudo isso aí a gente vai ver, né? Que vai ter um embasamento histórico da matemática, né? E a gente vai observar que a linguagem matemática, ela é fácil de ser entendida. E uma vez entendida a linguagem da matemática, você começa a entendê-la de uma forma mais dinâmica, uma forma mais eficaz, e que você vai começar a adquirir lógica, porque a matemática, para você resolver e aprender matemática, requer também lógica, requer você também se atenar para a lógica, porque aí você tem o quê? A intuição e a técnica você adquire depois, certo? Porque tem 3 princípios básicos para você realmente se entender a matemática. É você ter lógica, técnica e intuição, certo? Então, assim, você no ensino básico, os professores tentam empurrar justamente com goela abaixo para o aluno, ou seja, entrar por osmose a técnica.
mas o aluno ele pode até saber a técnica, mas não aprende lógica, e se não aprende lógica, provavelmente não vai ter intuição, né? Então vai ficar só naquela técnica de manipulação algébrica, mas sem entender nada do que está fazendo e sem saber onde vai aplicar. Certo, gente? Então, gente, olha, muito obrigado para vocês, certo? Muito obrigado. Se inscreva no canal, não deixe de compartilhar, certo? Dá um joinha, dá um ok, certo? Nas notificações lá, um joinha, dá um like, né? Então, gente, muito obrigado, certo? Deixe nos comentários qualquer dúvida ou sugestão. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Fui.